Então, boa tarde a todas as pessoas que estão aqui presentes, né, nas janelinhas desta sala, em que nós nos encontramos para esse momento de diálogo, essa roda de conversa. Dando as boas-vindas a vocês, eu quero lembrar da importância que tem para nós a campanha 10 milhões de estrelas, como um momento que já vem aí já há algum tempo, né, se firmando como uma das campanhas que nos ajudam cada vez mais a afirmar uma presença, né, a trazer à luz a nossa espiritualidade, espiritualidade Caritas, a reafirmar diante da sociedade, das comunidades eclesiais, a nossa identidade. A campanha 10 milhões de estrelas, ela não é, como a gente gosta de dizer, não é uma campanha de venda de velas, mas ela quer principalmente trazer essa dimensão da cultura da paz, mas uma paz que é fruto da justiça, como o próprio profeta Isaías nos traz, né? Não pode existir paz se não existe justiça. Por isso, a gente sempre faz essa conexão da campanha 10 milhões de estrelas com o tema da campanha da fraternidade ou os desafios mais urgentes que a realidade nos traz e que pedem de nós uma resposta, uma inspiração. A campanha 10 milhões de estrelas também, ela nos ajuda ela é uma campanha que a gente diz que é de sustentabilidade, mas a gente não entende a sustentabilidade como tão somente sustentação financeira. A sustentabilidade também é credibilidade, é alargar os nossos laços, as nossas parcerias, é o nosso nos dar a conhecer para as nossas comunidades eclesiais. E durante esses anos a gente tem vivido experiências muito ricas, né, com essa campanha que é tão simples, tão singela, tão bonita e vem num momento tão significativo que é o tempo do Natal. Aqui na Diocese de Bom Jesus da Lapa, onde eu vivo, por exemplo, tem uma paróquia que sabiamente juntou a campanha 10 milhões de estrelas, a cultura de paz, com uma outra iniciativa da Pastoral da Criança, que é a campanha dos Pequenos Reis Magos. E a campanha dos Pequenos Reis Magos mobiliza crianças para poder fazer visitas nas casas durante o tempo de Natal e recolher doações que depois elas mandam para outras crianças na África. Então, foi uma experiência assim, bastante rica e a gente vai percebendo como que, com essas pequenas iniciativas, elas vão se tornando grandes, porque elas vão estendendo os nossos laços, né? A gente vai dando as mãos a outras iniciativas que também têm os mesmos objetivos e as mesmas inspirações. Então, acho que é um apelo muito grande a que nós, sobretudo quem é de Cáritas, cada vez mais, né, abrace e motive essa campanha como um momento forte, não só para nós, mas para a igreja, para a sociedade, para chamar atenção e jogar luz a esses temas tão importantes e desafiadores. Então, que essa nossa roda de conversa, aí com a inspiração de Marcelo Barros, possa nos ajudar mesmo a dar passos, né, e trazer luz e esperança para as nossas ações. Obrigado, Cleusa, pelas palavras. Essa campanha é uma campanha que acontece em toda a rede Caritas, né, a nível diocesano, envolve as dioceses, envolve as paróquias, os grupos familiares, envolve os regionais, as articulações, envolve o Secretariado Nacional. E é uma campanha que nasceu que ela nasceu não só no Brasil, né? O Brasil adotou de uma forma, no seu formato, mas nasce em outro local, né? Na Europa, na França, e depois se espalha pelo mundo. Então, a campanha 10 milhões de estrelas, esse ano, tem um tema que eu vou apresentar aqui para vocês. Fazer aqui o nosso compartilhamento.
Então, esse é o tema deste ano, da campanha. Quem tem fome, tem pressa, né? Vamos logo socorrer. Foi um chamado do comitê, aliás, foi realizado pelo Comitê de Formação Mística e Espiritualidade, a partir desse chamado de continuidade da temática sobre o combate à fome, sobre a mazela, o flagelo da fome na nossa sociedade. Tive fome e me destes de comer. Mateus 25:35, que é o lema da campanha. E aí, por que esse coração, né? Esse gesto aí do coração que a gente traz no primeiro card da campanha? A gente fala sobre a doação Caritas, né? No momento em que a gente vai para a rua, utiliza as nossas infraestruturas para poder desenvolver ações de combate à fome, desenvolver ações de doação. A campanha Tempo de Cuidar, né? Ela foi muito forte nisso, mas não é somente, aliás, é o alimento que é o principal, que é aquilo que a gente precisa garantir na nossa ação, e também é uma doação de solidariedade transformadora. Tem um significado simbólico para além da ação em si, né? E o conjunto da ação Caritas, na verdade, que combate a fome de diversas formas, não só a fome do alimento, mas que eu não estou diminuindo, mas não só a fome do alimento, mas vários outros tipos de fome, né? E essa solidariedade transformadora a gente tentou construir nesse símbolo, nesse gesto que a gente quer mobilizar, que a gente quer utilizar como um gesto mobilizador. Que é isso, né? Então, é o socorro que a campanha propõe e fala sobre a solidariedade transformadora. Então, na prática, compõe um conjunto de ações que, para além da emergência fundamental do alimento, compreende a atenção cuidadosa e mobilizadora das religiosidades, da sociedade e de governos para fortalecer as políticas públicas de segurança alimentar. Este é o gesto de amor da Caritas, né? É o gesto que nos move. Então, a campanha sugere esse ano, como novidade, a gente criar imagens e fotografias com esse gesto mobilizador para compor as peças, né, mais nacionais que vão ser espalhadas pelo ano da campanha. É uma campanha que, assim, nos anos anteriores a gente não conseguiu iniciar mais cedo, mas esse ano conseguimos, né, através de um movimento prévio à mobilização de compra de velas, de saber preço das velas, de saber outros elementos ainda. Essa mobilização prévia à produção da vela, na verdade, a gente construiu vai estar construindo a partir de momentos de reflexão e diálogo como esse, em que a gente inicia apresentando um pouquinho da campanha. Então, a ideia da imagem é essa, né? A ideia da proposta é essa, e que ela reverbere outras imagens com o passar do tempo. A gente está tentando trazer esse gesto mobilizador muito muito parecido com aquele QR Code que a gente colocou na velinha, que já rendeu a gente 400 e tantas contribuições, né, de pessoas que compram as velas. Não são contribuições da rede propriamente dita, mas das pessoas finais, né, das famílias, das pessoas que compram, das pessoas que vivenciam essa campanha em seus territórios, com suas famílias, e que já mandaram mais de 400 contribuições de informação, de fotos, de vídeos, de momentos de solidariedade que foram sendo realizados. E a gente quer utilizar esse gesto mobilizador também para trazer um outro nível para a campanha esse ano, né? Uma novidade nesse nesses
movimentos de mobilização da campanha, mais nacionais. Mas sabemos que a campanha ela tem movimentos que são diocesanos, paroquiais, né? Tem os movimentos próprios, tem os regionais que têm planos específicos para as suas campanhas, que fazem materiais muito bonitos durante o ano e que compõem, né, que vão compondo essa grande campanha de 10 milhões de estrelas pelo Brasil. Então, para esse momento, o que é que a gente tinha pensado? A gente pensou em chamar, na verdade, aliás, antes de falar do Marcelo Barros, esse momento ele caiu numa semana bem oportuna, né? Que é a semana Laudato Si. É uma das ações que a campanha Laudato Si, promovida por Repan, CNBB e Movimento Internacional Laudato Si, estão realizando no Brasil, né? Durante o ano de 2023, com o intuito de promover e trazer à reflexão a encíclica papal Laudato Si. E na oportunidade dessa semana, né, que começou dia 21 e vai até o dia 28, a articulação que tá produzindo essa campanha chamou várias organizações parceiras, né? Várias comissões, comitês e organizações parceiras para poderem promover também eventos, né, simultâneos à semana, virtuais, presenciais, em Brasília, em outros locais, ações nacionais voltadas à promoção da Laudato Si. Então, a gente casou a temática da campanha esse ano com também a temática que nos chamou, que nos foi desafiada pela Semana Laudato Si, né? E a gente chamou o Marcelo Barros para falar sobre isso, né? Para falar sobre a ação Caritas no combate à fome, à luz, né, na perspectiva da encíclica Laudato Si. O Marcelo, inicialmente, foi muito gentil. Assim, agradeço demais a ele pela disponibilidade. Ele tinha uma viagem, ainda está, eu acho, na Itália, uma viagem na Itália justamente nesse período da segunda quinzena de maio. E aí ele disse, eu acho que eu não vou conseguir, mas eu quero gravar um vídeo para vocês. Quero gravar um vídeo para Caritas. E aí, então vamos tentar, né? Vamos organizar esse vídeo para estar aqui nesse momento. E aí ele fez uma gravação bem legal, que a gente vai começar agora para vocês, sem mais delongas, tá? Então, a mensagem de Marcelo falando sobre a temática aí dessa roda de diálogos. Ele traz, no final, algumas perguntas geradoras, porque ele inclusive sugeriu que fosse num movimento assim de entrevista, né? Eu tirei as minhas falas porque ficaram feias. Fui eu que fiz a entrevista com ele. Ficaram meio estranhas, o áudio não ficou legal. Deixei somente a fala dele, que é o que importa mesmo. Mas ele traz algumas perguntas geradoras no final para que a gente abra a roda de diálogos logo em seguida. Tá certo? Então vamos, sem mais delongas, ouvir o nosso amigo Marcelo Barros, teólogo. Ele vai se apresentar, né? Teólogo. Antes, eu queria somente fazer um agradecimento muito especial à Caritas Brasileira Regional Nordeste 2, por ter nos cedido o espaço, né, dessa gravação. Né? Marcelo Barros, sou monge beneditino, teólogo, assessor das comunidades eclesiais de base e de movimentos sociais brasileiros, como, por exemplo, o MST. Eu escrevo por vício. Então, tenho 63 livros publicados e tenho também um trabalho de assessoria a movimentos sociais, dos quais a Caritas, há muitos anos, desde que era jovem, e trabalho muito na relação do diálogo entre igrejas cristãs
e também igrejas e religiões negras e indígenas. Gosto disso, faço isso por amor. E estou aqui com vocês com muita alegria e muito carinho. Quando a gente olha uma planta, você tem a raiz, você tem o caule, os ramos e as folhas. Então, um problema como a fome é a mesma coisa. Tem o fenômeno, quer dizer, o povo está com fome. 33 milhões de brasileiros não têm segurança alimentar, ou até não tem nada, né? Não é só segurança, não tem comida. Isso é o fenômeno. A raiz qual é? E aí a gente sabe que, mesmo na pandemia, quando tanta gente teve dificuldade de tudo, de emprego, de ter que ficar em casa, etc., nessa crise imensa da humanidade, a desigualdade social disparou. Quer dizer, o pessoal mais rico ganhou milhões. As indústrias de saúde, de álcool, de tudo. Mas não somente isso, a exploração mesmo, o capital improdutivo, né, como diz o Ladislau Dalman, disparou. Então, portanto, o que é que a gente pode fazer? A gente vai ter que lutar nas 3 frontes. É quase como se fosse um terremoto que tem o epicentro, quer dizer, aquilo que provoca o abalo da terra, tem o tremor e tem a consequência do terremoto, as casas caindo. Então, na fome, acho que o problema é o mesmo. A Laudato Si fala em ecologia integral, que é a ecologia ambiental, a ecologia social e uma ecologia que uns chamam mental, profunda, interior, que é cultura, né? Que é aquilo que está no coração, que é a maneira das pessoas se relacionarem com a terra e uns com os outros. Então, se não muda a cultura, se não há o que o Papa chama uma conversão ecológica, portanto, uma mudança estrutural. Pense, por exemplo, no Brasil, agora, toda a discussão sobre a Amazônia. Os grupos de direita mandaram nessa semana uma entrevista, uma proposta de perguntas para alguns bispos brasileiros, que por acaso eu tive acesso. E uma das perguntas é: você acha justo que por causa de alguns índios o Brasil deixe de explorar as riquezas minerais da Amazônia? Quer dizer, a própria formulação da pergunta já contém várias falsidades. Não se trata de alguns índios, mesmo que fosse, né? Então, as riquezas minerais da Amazônia significa o quê? Quer dizer, a exploração, e ele diz por parte do governo, e a gente sabe que não é por parte do governo. Então, nesse sentido, é necessário o tempo todo retomar essa reflexão do Papa na Laudato Si sobre ecologia integral, sobre o combate ao antropocentrismo, quer dizer, o ser humano não é o centro de tudo, né? Eu tenho muito contato, graças a Deus, com as comunidades originárias. Quando você vê, por exemplo, a espiritualidade indígena, aqui no Nordeste, o povo Chucuru, Funiô, Tabajara, Potiguara, na Paraíba, o que é que você percebe? Percebe essa questão de ver na natureza os encantados. Quer dizer, entrar na mata pedindo permissão aos espíritos da mata. Então, a relação com a natureza é uma relação de comunhão, é uma relação de cuidado, é uma relação não de dominação. Então, quando antigamente havia uma fome, qual era a causa da fome? Era a seca,
A terra não deu. Falta de chuva, ou alguma tragédia ecológica. Então, era a mãe terra que precisava ser cuidada para que pudesse ter comida. Hoje, o mundo produz comida para mais de 11 bilhões de pessoas. Mas essa comida chega na casa e no prato de uma minoria. Por quê? Porque há uma estrutura econômica, que é o mercado internacional, que domina. Então, hoje não é a questão da terra, hoje é a questão da economia. É a economia que mata. E o Papa diz isso muito claro em muitos discursos. Esse sistema mata. É isso que a gente tem que cuidar. Quando a gente fala de pastorais sociais, o próprio adjetivo social pode nos enganar. A gente pode ficar pensando que existe pastoral que não é social. E de fato tem, né? Tem muitas paróquias, muitas dioceses, tem muito trabalho de igreja nas televisões, que não são sociais no sentido de que partem da realidade do povo, estão ligadas às necessidades da humanidade. Parecem servir aos interesses da própria igreja. No caso de igrejas, por exemplo, neopentecostais, a teologia da prosperidade é dê dinheiro ao pastor que Deus lhe abençoa, não é? É quase como se Jesus Cristo é o caminho, mas eu sou o pedágio. Quer dizer, eu preciso que você me pague para poder andar no caminho, né? E tem muita igreja, muita paróquia, muito trabalho católico, evangélico e pentecostal nessa direção. E aí as pastorais sociais poderiam, numa igreja fechada, ser a taxa, a multazinha para que elas possam funcionar. Significa uma diocese fechada, tem pastorais como Pastoral da Terra, a Operária, da Criança, Pastoral das Pessoas Mais Velhas, e diz, olha, cuidem disso, mas a gente sabe que é como se fosse a cereja no bolo. Quer dizer, é um adendo, é um apêndice. É como você ter aqui esta casa e você, de repente, constrói aqui uma coisinha a mais, né? Mas não é a estrutura da própria construção. Então, quando a gente olha o Evangelho de Jesus, o cuidado com a fome, a preocupação com o bem-estar social é prioritário. Não é um cuidado a mais, não é assim. Eu sou encarregado da sua alma e vou cuidar que você não peque e que você viva uma vida sexual de acordo com os dogmas da igreja medieval. Agora, para poder fazer isso, eu dou aqui pago uma taxazinha e tenho uma Caritas, uma pastoral aí, entendeu? E aí vocês fazem, quando acontece qualquer problema, falem com eles, falem com eles, falem com eles. E a diocese em si, se faz um congresso eucarístico, os bispos estão 24 horas por dia, estão totalmente empenhados, os padres também, e os grupos católicos também. Agora, se você disser, vamos fazer uma Semana Social Brasileira, quando muito alguns passarão 5 minutos e vão saudar, mas não se sentem como se aquilo não fosse missão deles. Então, a mudança tem de ser esta. A mudança tem de ser passar de uma religião ritual, o rito é uma coisa antropológica, nós temos ritos de amizade, ritos de relação, e a igreja também tem. Mas não é o núcleo da fé. O núcleo da fé é a profecia de transformação do mundo. E a luta contra a fome faz parte desta profecia. Olhe,
mudança estrutural, eu não acho que houve, né? Agora, querendo ou não querendo, esse tema, esse assunto, não tem como fugir dele. Primeiro porque as necessidades, as situações, né, se precipitaram. Aquecimento global, fenômenos climáticos extremos foram se multiplicando. A própria pandemia não está totalmente desvinculada da questão ecológica. Quer dizer, há muitas discussões se não foi provocada por um vírus que estava na natureza milênios, né? E de repente saiu para... enfim, não se tem certeza, mas se sabe que seja qual for a resposta, tem vinculação. Portanto, a situação exige, não é uma questão de a pessoa pode optar ou não. Quer dizer, no momento atual, a crise ecológica, uma resposta é necessária porque não tem saída, não há como dizer, regiões que, por exemplo, a seca está cada dia maior, a falta de chuvas, a crise da água, não dá para desconhecer, né? E, por outro lado, há um apelo, o Papa faz um apelo às religiões, à ética, à espiritualidade mesmo. Então, repito, estruturalmente, digamos, nas instituições religiosas, não parece ter havido uma sensibilidade profunda. Se o Papa amanhã escrever sobre confissão individual, ou que a missa é em latim ou é em português, todo mundo lê, todo mundo discute, isso entra no assunto do clero. Se ele ele propõe uma encíclica sobre ecologia integral, mais ou menos. Mas é tarefa nossa. E, nesse sentido, a Caritas cumpre uma missão profética, muito importante, ecumênica. Eu sempre insisto que acho que a encíclica Laudato Si, como a outra que o Papa escreveu, sobre a fraternidade humana, Fratelli Tutti, ele dirigiu a todas as pessoas de boa vontade, né? Foi a única encíclica que o Papa João XXIII escreveu, Paz na Terra, há 50 anos atrás, e agora o Papa Francisco, com essas duas cartas. Então, se ela é dirigida a toda a humanidade, e não apenas aos eclesiásticos, nós temos essa missão em relação à humanidade. Fazer repercutir a carta do Papa, mas não somente isso. Quando a gente manda uma carta, a gente espera que a pessoa responda. Responda ou em outra carta, ou por uma ação que a carta propõe. Então, portanto, acho que a Laudato Si, até hoje, pede de nós uma resposta. E essa resposta é a mobilização que a Caritas está fazendo na luta contra a fome, junto com outros organismos, movimentos sociais. O MST, durante a pandemia, fez um trabalho maravilhoso no Brasil inteiro, né? Então, por exemplo, acho que a missão nossa, da Caritas e de todas as pastorais sociais, lutar contra essa tendência ou esse movimento atual de criminalização dos movimentos sociais. Não permitir isso, né? Se juntar, dizer nós todos representamos o MST, o MTST e os movimentos sociais que estão sendo criminalizados, né? E, ao mesmo tempo, saber que essa profecia que a Caritas cumpre, ela é muito importante, ela é fundamental e ela nos dá alegria e força para continuar na luta da vida. Na época de Dom Helder, e quando eu falo em época de Dom Helder, eu estou falando nos anos 60, 70, né?
não havia essa concepção de ecologia integral. Mas Dom Helder tinha a sensibilidade para ligar o compromisso dele com os pobres a um cuidado com a natureza. Eu estou encarregado, junto com Daniel Sigal, de reler e de fazer as notas das cartas circulares do Helder para publicação. Estamos trabalhando agora o ano 1971. Já trabalhamos de 62 até 70. E é impressionante como em circulares que Dom Helder escrevia na madrugada, quando ele acordava, fazia oração e depois se comunicava com um grupo de assessores, quase todo dia, volta sempre essa questão da relação dele com a natureza. No jardim que ele plantou, ali ao lado da sacristia da Igreja das Fronteiras, ele tinha uma roseira. Ele conversava com as rosas. Ele encontrou no jardim uma pedrinha que ele chamou de clarinha. Há várias vigílias em que ele conversa com a clarinha. A conversa com a clarinha é uma conversa com a Mãe Terra. É uma retomada de uma espiritualidade de comunhão com a Terra. Então, nesse sentido, o Dom Helder é um profeta da ecologia. O Dom Helder sempre se conduziu, se você for hoje na casa dele, olhar lá o memorial, o quarto que ele dormia, a mesa em que ele trabalhava, estará sempre lá uma figura de São Francisco de Assis, que é o padroeiro da ecologia. Dom Helder deu ao instituto que ele fundou o nome de Casa Frei Francisco, Obras do Frei Francisco. Era assim que ele fazia. Então, nesse sentido, essa retomada do Papa Francisco de uma ecologia integral encontra em Dom Helder uma espécie de pioneiro, de antecessor, do jeito dele, na época dele. Hoje a gente não usaria certas expressões como a que ele usava naquela época, a questão, por exemplo, do desenvolvimento integral, né? Hoje a gente usa libertação, sustentabilidade, né? É outro vocabulário. Mas a sensibilidade é aquela, o espírito é aquele. E é isso que nós temos que seguir. Tenho a impressão de que nós todos, eu e vocês, que estão aqui participando dessa roda de conversa, né, somos o tempo todo interpelados até que ponto a gente está ligando, está alimentando a raiz. Então, por trabalhar na Caritas é um trabalho. É um trabalho que, muito mais do que você pega às 8, larga às 12, pega às 2 e larga às 6. É um trabalho que pede uma consagração. Só que você pode consagrar o seu trabalho, a sua doação, a sua capacidade intelectual, mas dizer os meus problemas pessoais não tem nada a ver. E quando você faz isso, quando você diz isso não tem nada a ver com o quê? Com o trabalho ou com a causa? Se for com o trabalho, tem toda a razão. Passou dali da porta, ninguém tem nada a ver com o que você faz ou vive, né? Agora, se for com a causa, não é assim. Por quê? Porque você não está inteiro. Então, por exemplo, eu lido com companheiros de pastorais sociais, de movimentos sociais, que aí a companheira me diz, ele é machista. Ele é um cara que é opressor dentro de casa. Mas como é que ele pode ser libertador na rua e opressor dentro de casa? Como é que alguém que está lutando por um mundo de paz, de justiça, de comunhão, de fraternidade,
por exemplo, no grupo de trabalho, no grupo vive, por exemplo, relações de concorrência, de competição. Na Câmara Municipal de uma das nossas cidades, uma vereadora me disse, quando eu sou do PSOL, ou eu sou do PT, mas quando eu apresento eu quero um projeto, tem que ser em segredo, porque se o pessoal companheiro do partido souber, eles boicotam, porque sou eu, não é ele. O que significa isso? Significa que não há essa raiz, que é uma planta que está com os caules, mas a raiz não há. Então, a primeira pergunta que eu faço a vocês é: como é que está a raiz de vocês? Não é? O Leonardo Boff, uma vez eu vivi com ele uma experiência, eu estava em Petrópolis e ele chegou para o encontro. E ele chegou meio perturbado, porque ele tinha recebido um índio do Xingu, que veio do Xingu para denunciar que os garimpeiros estavam jogando mercúrio no rio e as crianças bebiam água do rio. Então ele queria uma intervenção que parasse o mercúrio, né? Por uma questão de saúde pública, de vida, né? E o Leonardo trouxe o índio do Rio de Janeiro a Petrópolis no carro. E no meio da estrada, o índio disse a Leonardo: pare o carro. E ele parou, e o índio desceu e ficou em pé olhando a montanha. E o Leonardo, depois de um tempinho, me perguntou: companheiro, você está sentindo alguma coisa, alguma necessidade fisiológica? Por que nós paramos? E ele respondeu: nós paramos porque você veio depressa demais e a minha alma não foi capaz de acompanhar. Então nós estamos aqui parados esperando que minha alma chegue, e quando minha alma chegar, a gente continua. Eu já contei essa história, né? E o Leonardo ficou ali parado no carro, mas é claro, a gente sabe como é que é a vida, né? Depois de alguns minutos, ele perguntou: companheiro, a tua alma já chegou para a gente poder continuar? E aí o índio percebeu a ironia e disse: quando eu perco minha alma, eu sei como recuperar. Você, quando perde a sua, o que é que faz? Então, gente, a minha primeira pergunta para vocês é essa do índio. Vocês também não perdem de vez em quando a alma? Não há um momento depressivo, não há um momento de contradição, não há, né? É isso que ele chama de perder a alma. Então, como é que a gente faz? Como é que a gente recupera? A minha impressão é que aquela espiritualidade tradicional das paróquias, missa no domingo, aquilo que a gente conhece, católico ou protestante, não responde às necessidades das pessoas maravilhosas que são vocês. Não responde. E o que é que responde? Vocês estão procurando outra coisa? Ou vocês simplesmente, digamos, deixam o barco andar e você sabe que ali a raiz não está funcionando? Entendeu? Então a pergunta é: vamos recuperar essas raízes, vamos encontrar, né? Você falava de Dom Helder, ele trabalhava isso o tempo todo com as pessoas. Quer dizer, o que é que alimenta, o que é que pode alimentar, o que é que pode renovar a sua, vamos chamar, espiritualidade laical, humana, religiosa ou não, pouco importa se for religiosa ou não é, mas alguma coisa que lhe dê o jeito de você, da raiz ser irrigada. E então, raiz, caule, planta, flor, fruto, tudo dentro de uma unidade só. É essa a pergunta que eu faço para vocês, essa a provocação que eu deixo. A gente tem fome de pão e é fundamental garantir a comida, mas não é a única fome. A gente tem fome de beleza, fome de amor, fome de verdade, fome de justiça, fome de comunhão.
como é que vocês estão alimentando isso. Beijo no coração, contem sempre comigo, estamos juntos. E parabéns pelo trabalho de vocês. E aí, pessoal, estamos todas e todos aqui, seguindo. O que vocês acharam do vídeo? Primeiramente, a gente queria aí novamente agradecer, né, a disponibilidade e o carinho, né, de Marcelo Barros. E aí, reforçar essa pergunta que ele faz ao final, né? Como que a gente tem alimentado a nossa alma, nesse sentido que ele trouxe, né, da ecologia integral. E aí, gostaria, né, de abrir para que a gente pudesse trocar impressões sobre as provocações que ele trouxe ao longo do vídeo. Podemos ir, né, abrindo o microfone espontaneamente, ou também, dependendo da demanda, a gente vai fazendo inscrições. Quem gostaria de começar? A Cleusa está com a mão levantada. Pode falar que... Marcelo Barros é Marcelo Barros, né? E acho que ele traz muitas provocações, é de uma profundidade muito grande, e acho que esse vídeo, ele não é só para a campanha 10 milhões de estrelas. Acho que nós estamos aí, né, na preparação para a nossa assembleia, no final do ano, e eu acho que as provocações que ele traz, elas têm que ser, né, trazidas permanentemente não só para o conjunto da Caritas, né, mas para todos os espaços aonde a gente convive, aonde a gente trabalha, onde a gente atua. Mas eu acho que as reflexões e as provocações dele são muito importantes e desafiadoras, na medida, principalmente, quando ele nos questiona, né, qual é o nosso compromisso com as causas, né, esse desafio da gente não separar ou não desvincular a nossa vida individual, a nossa vida pessoal das causas que nós abraçamos, né. E, enfim, acho que é muito bom a gente ter esse vídeo para poder rever várias vezes e ver como é que ele pode nos ajudar, nos provocar mesmo a fazer uma reflexão permanente de como é que a gente vive, né, a nossa fé. E quando eu falo de fé, eu não estou falando necessariamente de uma confissão religiosa, né, mas em que realmente a gente acredita e como é que nós apostamos ou investimos naquilo que nós acreditamos, né? Ou para não nos transformarmos em meros tarefeiros ou tarefeiras, ainda que o nosso trabalho seja social. Ele traz uma reflexão muito mais profunda que, de fato, eu acredito que é isso mesmo, né? Que a gente precisa permanentemente, como o Dom Helder fazia, se colocar no estado permanente de conversão, de repensar cada vez as nossas decisões, as nossas escolhas, para nos aproximar cada vez mais de quem mais necessita e, ao mesmo tempo, de contribuir mais para a construção daquilo que nós queremos, que nós chamamos de uma nova sociedade, que nós falamos de projeto de reino de Deus. Muito bom mesmo. Obrigada, Cleusa, pela reflexão. Mais alguém gostaria de compartilhar? Eu queria trazer só uma fala, assim, que me chamou a atenção, né, do Marcelo. Ele fala o seguinte, que em um certo trecho ele diz que nós, né, como agentes Caritas, não somos as pessoas que vão trabalhar 8 horas por dia, que começa assim amanhã e termina em um certo horário. E eu acho que a gente, todos nós aqui, vivenciamos isso, né, o tempo todo,
e tem um motivo, né? É essa missão de apoiar as pessoas que a gente constrói ações de atendimento, constrói ações de atenção, apoiar esse conjunto de pessoas que são as mais excluídas. Quando a gente transforma, né, quando a gente cria esse movimento de transformação, a gente acaba saindo desse movimento esse é meu trabalho para também ser parte de uma missão, né? Parte da nossa trajetória de vida. E eu acho isso muito, muito massa, porque não tem como muito desconectar na Caritas essa missão, né, de ser agente, de ser um agente mais completo, mais holístico, no sentido, não é completo no sentido técnico, mas holístico no sentido de também estar para além do trabalho no dia a dia da Caritas. Eu fiquei pensando bastante sobre isso. E como a gente tem, e como isso é muito forte, por exemplo, no nosso voluntariado, né? Esse sentimento é forte demais assim, no nosso voluntariado, que a gente precisa sempre fortalecer esse sentimento, de algumas formas. Eu gostaria também de compartilhar uma experiência que nós tivemos aqui ontem, no nosso regional, e que vai em direção a isso, né? Ontem a gente fez uma entrega de doação de uma máquina que nós fizemos parceria com o Ministério Público do Trabalho, né? Nós escrevemos o projeto e a gente beneficiou uma comunidade remanescente de quilombola, né? Então, nós fomos até Adrianópolis, que é ali divisa quase São Paulo, e daí a gente fez, porque eles queriam esse momento de celebração e oficializar esse momento, né? Então, tem umas irmãs pastorinhas que nós temos parceria com elas, e tem a Caritas, a entidade membro lá local, né? E daí tinha o pessoal também da Comissão Pastoral da Terra, do CPT, que fez toda a articulação nessa parte de celebração, e para eles era um momento de festa e partilha, né? Então, foram 50 famílias, assim, de comunidades que foram beneficiadas com essa máquina de arroz, foram também mudas, né? Acho que 6.000 mudas, 30 espécies diferentes, assim, alimentícias, para fortalecer e ajudar a comunidade ali. Então, assim, essa celebração me faz remeter também essa proposta, assim, desse vídeo, assim, de questiona, né? De a gente promover a vida, valorizar a terra, a água, a natureza, e vai tudo em prol da ação da Caritas, assim, né? E também, tipo, eu que sou do administrativo, que às vezes você fica nessa parte de formalizar processos e pagamentos, e quando você chega nessa parte de execução, ação, e vê que tem vida por trás, você passa além de números, e sai também só da teoria, ou muita metodologia, assim, sabe? E você entregar e ver, assim, a genuidade das pessoas, às vezes essa carência de atenção, de um abraço, então, vai além, né, de política pública, assim, então, é bem gratificante, assim, enche, por mais que a gente ultrapasse, às vezes um limite de horas e tal, canseira, mas é isso que preenche a gente e faz no dia a dia essas forças de luta, né, de estarem juntos, assim. Então, é só agradecer esses momentos de partilha, de crescimento. Fica aqui já o meu abraço para todos. Obrigada, Jonas. A gente tem também algumas reflexões aqui no chat, eu vou ler. Da Neilda, da Caritas Regional Nordeste 2. Gente, que reflexão profunda do nosso irmão Marcelo Barros. Parabéns pela iniciativa. A Luísa Fernan disse que não conseguiu abrir o microfone, mas gostaria de deixar registrado. Foi muito tocante a mensagem do Marcelo Barros, nos faz refletir o nosso lugar como cristãos e cristãs.
alimenta a nossa espiritualidade, nos coloca no olhar para a oração, e o ação destacado aqui, na prática, na realização de gestos concretos. Acho que esse é o lugar de alimentar as raízes, principalmente por sermos Cáritas. Eu queria fazer um complemento à minha fala. Posso? Rapidinho. O Jonas estava falando sobre as equipes do administrativo, né? E aí eu me lembrei de uma fala de nosso colega Elde, que é do setor de compras do Secretariado Nacional e que também faz parte da campanha. Eles estão numa maior correria, né, para poder fechar todos os últimos detalhes da campanha, no que diz respeito à logística, preço, essas coisas. E aí ele, quando a gente estava conversando, né, sobre como fazer esse momento, aí ele trouxe uma coisa bem legal, que foi fazer parte de uma equipe administrativa, financeira, com qualidade, né, que tem qualidade no trabalho, que cuida dessa parte, que é fundamental para a operação funcionar, né, para a ação funcionar, desde o início, inclusive, muito muito massa, né? Ele trouxe isso, né, como um destaque da Cáritas, de que a gente é muito eficiente, né, nessa parte, não eficiência no sentido de não é nem no sentido meio trabalhista, mas a eficiência no sentido de ser um ponto positivo para que a nossa ação chegue de fato para quem precisa. Não é uma ação que tem, vamos dizer assim, prejuízos no meio do caminho, que o recurso realmente ele chega, né, para quem precisa. Então, por exemplo, as velinhas que são vendidas na nossa campanha, ou mesmo as ações de projetos, de grandes projetos que têm recursos que vêm de fora, que vêm do governo e tudo mais, esse cuidado que a gente tem com a questão do administrativo, do financeiro, enquanto Cáritas, também é um fator relevante para isso. Eu estou trazendo isso aqui porque eu não vi ele aqui no grupo, acho que ele não conseguiu chegar, mas ele trouxe esse elemento aí, que eu acho que é muito legal. Queria só fazer um comentário, contribuindo também com o que a Cleusa trouxe, da riqueza desse vídeo do Marcelo. Eu acho que a gente não tem muito o que comentar sobre as falas de Marcelo, né? Elas são sempre muito inspiradoras. Eu acho que a gente deve mesmo utilizar ele para outros momentos. Como a Cleusa disse, ele trouxe alguns elementos que até para a nossa preparação da Assembleia já ficaram algumas palavras ali, né? As raízes, como é que estão nossas raízes, como é que está a nossa essência, né? Mas durante a fala dele, eu pensava um pouco nisso tudo, assim, o quanto é desafiadora a nossa missão, num contexto que nós estamos vivendo de sociedade polarizada, e essa sociedade, ela está muito presente nesse ambiente de igreja, né? Então, eu percebo, assim, que a nossa missão, para além de questões técnicas, como vocês falaram, às vezes os projetos exigem de cada um de nós muita capacidade técnica para executar, e porque a gente executa muitos projetos, isso é necessário, mas como que a gente concilia isso mesmo com a nossa missão, né? Com aquilo que nos move enquanto agentes Cáritas, né? Onde é que a gente encontra essa nossa raiz aí, da missão, do compromisso, desse pertencimento nesse campo social da igreja, vamos dizer assim, desse ambiente das pastorais sociais, nesse ambiente, desse campo de luta social que é uma luta árdua histórica que a gente vem assim, empunhando na Igreja Católica, falar do nosso espaço, né, da nossa igreja, né, num momento como esse, assim, de tanta polarização e tão diversa, que, causado por aspectos políticos, virou tudo isso, né, um grande desafio para cada um de nós. Então, eu acho que o vídeo dele alimenta a nossa alma, assim, nesse sentido de
dizer, a gente está do lado certo da história, né? Que bom que a gente está do lado certo da história, porque a nossa ação tem transformado muitas vidas, né? Tem transformado muitas realidades. Então, eu penso que a gente deve mesmo beber nessa fonte sempre que pudermos, assim, com essas palavras que inspiram a gente para a ação e nos alimenta para, nesse campo, nessas parcerias, né? Nesse ambiente social da igreja, às vezes tão incompreendido, né? Que a gente possa se sentir unidos, né? De mãos dadas com todos esses grupos e acreditando que a nossa missão, de fato, é transformadora. O Hugo colocou no chat que vai fazer uma versão do vídeo para socializar, compartilhar. Mas eu acredito... Paulo, eu estou falando aqui porque eu não vi nenhuma mãozinha levantada, posso? Sim, fica à vontade, Jaime. Então, eu falando aqui, ouvindo, observando aqui, a campanha 10 milhões de estrelas, ela foi muito abençoada com essa fala do Marcelo, né? Eu acho que não só a campanha, eu acho que a Caritas brasileira, as pastorais, se a gente abrir um pouco o leque, né, a gente vai perceber claramente que não é só a missão da Caritas que está ali, que ele está falando, né? Ele está falando para um monte de gente ali, né? Pastorais, os movimentos sociais, muita coisa ali a gente pegar, dá para encaixar ali muitas coisas, né? Mas, assim, é um desafio muito grande para nós, que estamos um pouco na frente da campanha 10 milhões, ter essa segurança, essa pujança mesmo de tocar uma campanha nesse porte a nível de Caritas, nível de rede Caritas, né? É muito difícil e a gente ainda não encontrou um formato que coubesse mesmo para nós enquanto rede Caritas, né? Já discutimos várias vezes, várias avaliações e acaba assim a gente não chegando ainda a um formato que fosse ideal para todos, né? Isso eu acho que ainda está pautado como desafio e a gente vai tentar realmente, sei lá, mais um tempo construindo isso, né? E essa construção ela é muito salutar, ela envolve todo mundo da rede, ela envolve secretários e secretárias, ela envolve quem está na ponta ali da diocese, desenvolvendo mesmo a campanha ali no seu dia a dia, nas reflexões nos bairros, nos grupos com os quais a gente trabalha. Eu acho que tudo isso tem crescido bastante e a gente tem buscado ouvir muito esse lado de quem está nesse espaço, né? Mas, assim, eu acho que ainda cabe aí muito trabalho e desenvolver muita coisa para que a campanha realmente possa chegar num estágio um pouco melhorado, um pouco mais que desse conta mesmo de todo esse caminho. A outra coisa, para mim, assim, que eu acho que é um pouco também desafiador, dentro dessa missão nossa de Caritas, é fazer essa conciliação entre o que é desejável e o que é realidade, né? O desejável é que a gente tivesse pessoas com essa missão seu corpo, na sua mente, que a gente pudesse desenvolver ações mesmo, né? Mas, por outro lado, nós temos a necessidade de executar projeto, né, Márcia? Que aí a gente acaba correndo o risco de qualificar um pouco mais os nossos profissionais e nessa tentativa de profissionais, né, técnicos e profissionais ligados à nossa missão, à igreja, né, às pastorais, aí a gente não consegue muito ter essa liga, né? Aqui e acolá a gente consegue, vai conseguindo, construindo, mas ainda está muito posto esse desafio para nós enquanto Caritas, né? Ter pessoas que preencham esses requisitos, esses perfis,
que nos deixe com um pouco mais de segurança, tanto para desenvolver a missão, ajudar no desenvolvimento da missão, como ajudar nos processos, nas questões processuais técnicas dos projetos com os quais aí nós temos um pouquinho da questão da sustentabilidade, né? Então, eu acho que são luzes que o Marcelo traz que a gente precisa refletir. E aí eu concordo plenamente com a Cleusa, né? Eu acho que esse vídeo pode nos ajudar, inclusive, como material para a reflexão da própria Assembleia nossa em novembro. Eu acho perfeito, dá para a gente trabalhar perfeitamente nisso. Perfeito, Jaime. Mais alguém gostaria de contribuir com essa roda de diálogo? A gente pode seguir. Bom, não estou vendo nenhuma mão levantada. Acho que a gente pode passar, então, para, né, caminhando aí para o encerramento. O Hugo vai trazer agora para a gente um panorama das ações da Rede Cáritas de combate à fome. Hugo, é contigo. Hugo, microfone. Desculpa, gente. Não é exatamente um panorama completo, é mais um pequeno resumo de algumas ações que aconteceram nos últimos anos. A gente fez um pedido, né, e foi buscando algumas informações com alguns regionais, com algumas articulações com relação a informações sobre ações de combate à fome, que tinham a ver com outras transversalidades, com ações de segurança alimentar, segurança alimentar e nutricional, fomento à agroecologia, fomento à agricultura familiar, enfim, né? E aí eu queria trazer somente algumas fotos para vocês, né, de como é potente essa ação Cáritas no Brasil todo, né? Então, essa aqui é a ação que aconteceu em Minas Gerais, o resposta emergencial, a partir daquelas chuvas que aconteceram em Minas e Bahia, Minas Gerais e Bahia, desculpa, Bahia e Minas Gerais, que arrecadou quase 4 milhões de reais, né, em recursos, além de articulação de vários outros apoios locais, regionais e de parceiros internacionais também, né, para a distribuição de kits e de cartões multipropósito também. A gente tem também essa ação aqui, que foi um projeto que atendeu a região metropolitana de Vitória, né, no Espírito Santo, atendendo mais de 500 famílias, uma ação que iniciou em 2021 e seguimos nos anos seguintes, em parceria com a Associação do Comitê do Rio de Ação da Cidadania, né, e Advent e outros doadores. A gente tem isso aqui, essa foto é do projeto Pão Nosso. E aí, o projeto tem o objetivo de levantar dados e informações, né, acerca da fome no estado do Paraná, para articular e fomentar a efetivação de políticas públicas de enfrentamento à fome e à miséria. E aí tem várias ações específicas, como arrecadação financeira, o desenvolvimento de estratégias de atuação no combate à fome com povos originários e comunidades tradicionais, fortalecimento de empreendimentos locais de agricultura familiar, enfim, tem vários elementos. Esse aqui, eu vou até aumentar um pouquinho, e a foto é de uma comunidade recebendo vários kits, né? E aí é da Cáritas Regional Ceará, uma ação que foi feita no Ceará durante a ação emergencial É Tempo de Cuidar, né? Além durante a pandemia de Covid-19, e que arrecadou mais de 460 toneladas de alimentos, distribuiu mais de 15 mil kits de higiene pessoal, 43 mil equipamentos de proteção social.
E aí a gente segue aqui, ainda lá no Nordeste, para ação emergencial também, é tempo de cuidar, no Regional Nordeste 2, né, que inclui 4 estados do Nordeste, onde em 2022, né, teve mais de 900 cartões de alimentação distribuídos, com 18 entidades contempladas, enfim, né, apoiando diversas pessoas em situações diferentes de vulnerabilidade. E tem um projeto Suma Uma, que é um restaurante, né? Esse é um projeto da Caritas Brasileira Nacional, que acontece em Boa Vista, com várias parcerias locais, e também trazendo diversos elementos, né, de uma cozinha comunitária que tem todo um cuidado na questão nutricional contextualizada às comunidades que atende, né? Então, é um projeto bem bonito, né, dessa cozinha que está acontecendo lá em Boa Vista, o projeto Suma Uma. E, assim, eu trouxe pouquinho, não é nada muito extenso, é mais um en passant aí nas últimas ações que a Caritas fez para nos lembrar e mostrar, né, como a nossa ação chega nos vários cantos do país, e uma coisa interessante é que eu acho que a campanha pode contribuir, né, é fortalecer a divulgação nesse ano, né, dessas ações de combate à fome, né, junto com o planejamento aí da comunicação dessa campanha, né, de forma mais nacional. E agradeço, inclusive, os regionais e articulações que conseguiram nos enviar os dados e algumas imagens. A gente também vai juntar com outras imagens de arquivos que a gente tem e conduzir mais conteúdos para as redes sociais sobre isso. Jaime levantou a mão, depois a gente passa para onde? É um furo de reportagem. É uma coisa rápida, Hugo. Acaba de chegar aqui nas nossas redes sociais que a Conab permanece no Ministério do Desenvolvimento Agrário. Então, a Conab fica no MDA mesmo. Isso eu acho que é uma grande notícia, que a gente que trabalha com segurança alimentar, né, trabalha com projeto de segurança alimentar, e a parte da agrária e agrícola, né, eu acho que é uma vitória muito significante. Então, eu queria trazer aqui em primeira mão essa notícia com muita alegria para ver se anima mais ainda né, a nossa esperança e a nossa atitude para os próximos dias aí. Valeu, Jaime. E é isso, assim, eu vou passar para a Indy, que vai fazer vai trazer algumas informações finais, fazer uma finalização com a gente. Dizer que agradeço muito, né, a presença, a gente agradece, na verdade, a presença de todo mundo que conseguiu estar aqui, das 17 até as 18h24, das 18h30, quando o Indy terminar. E que a campanha esse ano quer fazer mais momentos de reflexão, mais momentos de mobilização, quer construir junto com todo mundo, quer pegar as sugestões que vierem de todos os locais e tentar executar, tentar realizar, né, ações de formação, de roda de diálogo, de reflexão durante o ano, para a gente tornar a campanha, de fato, uma campanha anual, né? E não só uma campanha que tem ali aquela fase do Advento e do Natal, que é uma fase importante, mas que ela se torne uma campanha anual através de outras ações, para além
da ação importantíssima para a comercialização das velas. Indy, contigo. É isso, obrigada, Hugo. Acho que reforçar esse agradecimento, né, dizer da importância desse momento para o fortalecimento da nossa mística e espiritualidade, nesse contexto que para a gente da Caritas é extremamente importante, né, agradecer a participação de todas. Antes de encerrar, eu vou só ler os últimos comentários que estão aqui, que eu acho que é muito importante. A Silvana trouxe uma contribuição bem legal para a gente. A Silvana, da Caritas Diocesana de Pesqueira, disse que uma profunda reflexão sobre a nossa missão, né, ainda comentando sobre o vídeo. Esse vídeo remete não só à campanha, bem como à nossa ação como um todo. Ouvir o nosso irmão Marcelo Barros dessa forma tão sublime e trazendo muito de nosso profeta Dom Helder nos revigora e nos fortalece para seguirmos firmes no caminho da fé, nunca perdendo de vista colocar em prática os ensinamentos evangelizadores de Dom Helder, que se alinham tão perfeitamente à nossa missão. E o Wellington comentou, né, que a campanha Tempo de Cuidar foi um diferencial muito grande no período de pandemia e de isolamento social, né? Acho que relembramos aí um pouco da potência. O Hugo trouxe um mosaico de ações para a gente relembrar e se alimentar e ver a potência da nossa rede, né? Cada um fazendo um pouco nos seus territórios, o quanto isso é transformador e de alcance importante para o nosso Brasil, né? Agora a gente vai caminhar para o encerramento. A gente vai ler uma oração final, que é uma oração da campanha da Laudato Si, né? Como o Hugo trouxe no começo, a gente está nessa semana celebrativa, é o 8º aniversário da Laudato Si, e esse momento a gente achou muito oportuno poder unir tanto essas duas ações que são tão importantes para a igreja no Brasil, né? A campanha 10 milhões de estrelas para a gente, e a campanha, essa ação da Semana da Laudato Si, para mostrar a importância da encíclica, né, para a gente, da Igreja Católica no Brasil e no mundo, comemorando aí esse 8º aniversário. E aí, para fechar, a gente queria ler essa oração, mas antes de finalizar com a oração, também aproveitar para estender um convite para vocês, que prosseguindo com a Semana da Laudato Si, amanhã a gente vai exibir o filme A Carta, que é um filme que conta um pouco sobre a trajetória do Papa, mas também traz essa perspectiva traz principalmente essa perspectiva da encíclica, junto com a importância de nós, como seres humanos, estarmos envolvidos e envolvidas na Laudato Si, né? Usar a nossa ação transformadora para continuar mantendo a nossa casa comum. E é um filme, inclusive, que tem participação de um indígena brasileiro, então, um indígena da Amazônia, na verdade, um refugiado do Senegal, e conta esse importante papel, né, da sociedade, da humanidade, para deter a crise ecológica. Então, a gente espera vocês amanhã às 19 horas, a gente estende esse convite para quem puder participar. Também estão acontecendo momentos de exibição desse filme de forma presencial, mobilizados pela igreja, mas a gente gostaria muito de poder contar também com vocês amanhã para vermos juntos esse filme numa sessão de cine debate. É isso. Agora, agradecendo, a gente vai fazer a oração comum da Laudato Si. E aí eu queria convidar, para eu não ficar lendo sozinha, eu vou ler o primeiro parágrafo e queria puxar também, para quem se sentir à vontade e ler, depois eu posso começar lendo, e aí a gente cada um lê um parágrafo, quem se sentir à vontade para abrir o microfone. Para a gente partilhar também esse momento, dentro desse processo que foi tão forte espiritualmente para a gente, fortalecendo a nossa espiritualidade, e é isso. Vamos lá, então. Amado Criador, Tu nos colocaste nessa terra para cultivar uma comunhão de amor dentro da teia da vida. Nós te agradecemos pelo dom da interdependência entre a humanidade e a nossa casa comum. Infunde em nós tua misericórdia e força para podermos nos tornar dolorosamente conscientes dos nossos pecados ecológicos e dos gritos da terra e dos pobres.
Lembra-nos de como a esperança é o fundamento da nossa fé, para que a certeza da ressurreição nos inspire a agir mais por uma terra justa e sustentável. E possamos nos aprofundar em nossa jornada de conversão ecológica como indivíduos e comunidade global, trabalhando juntos dia após dia para trazer mais esperança para a Terra e para a humanidade. Isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pelo fogo. Amém. Amém. Os atropelos do Zoom, nós terminamos. Acho que dei uma congelada. Mas é a internet, tá bom. Muito obrigada, pessoal, pela participação de todos e todas. Nos vemos em breve. Agradecemos muito a presença. Boa noite, gente. Boa noite. Tchau, Tchau, gente. tchau. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.